A música acorda um pouco mais triste nessa quarta-feira. Ontem, uma das maiores artistas brasileiras deixou nosso plano. Rita Lee, que enfrentava um câncer desde 2021, morreu em casa, ao lado da família, deixando um legado difícil de estimar. Nos anos 60, o experimentalismo psicodélico dos Mutantes ganhou mentes mundo afora. Mas a rainha do rock também tinha seu lado pop, com músicas que todo mundo sabe de cor. Algumas foram até parar em novelas de sucesso na televisão. Rita foi uma artista única também fora dos palcos. Foi defensora do feminismo quando falar do assunto podia dar cadeia. Aliás, sua relação com autoridades de qualquer tipo sempre foi marcada por tensões e prisões. E aí as meninas da cela falaram, puxa, canta uma coisinha pra gente. Eu falei, pô, se eu tivesse um violão ia ser legal. E os presos políticos me mandaram um violão. Aí esperamos de noite, e aí eu comecei a cantar e ressonava lá, sabe? O Ao Ponto dessa quarta-feira presta uma homenagem a Rita Lee, que influenciou, influencia e influenciará gerações. Para contar um pouco dessa história, a gente convidou o jornalista e historiador de música brasileira Rodrigo Faur. Eu sou Carolina Moran. Eu sou Felipe Barini. O Ao Ponto de 10 de maio começa agora. Chega mais. Rodrigo Faur, antes de mais nada, bem-vindo ao Ponto. Infelizmente, não é num dia que a gente gostaria de dar essa notícia. Quando você soube da morte da Rita Lee, que não é só uma cantora, é uma dos maiores artistas que o Brasil viu, qual foi a primeira memória que veio na sua cabeça, o primeiro pensamento? A primeira memória está bem aqui atrás de mim, uma fitinha que eu ganhei quando eu tinha 7 anos, e foi quando o disco dela, que é esse aqui, quando ela fez o Maneira de Você, Chega Mais, Doce Vampiro, Corre, Corre, né? Esse disco antológico, que foi quando eu a descobri, né? Com 6 para 7 anos, assim. A gente foi fazer uma viagem de carro para o sul, para Gramado, Canela, aquelas coisas, e aí meu pai e minha mãe compraram um monte de fitas, assim, maravilhosas, porque 79 foi um ano extraordinário para a música brasileira. E esse disco da Rita, no caso a fita, né? Das 8 músicas, 6 estouraram. Então, foi ali que eu descobri a Rita, e depois fiquei louco por ela, e todos os discos que saíam, pedia para meus pais comprarem, né? Foi uma época que ela chegou a fazer, assim, nessa virada de Babilônia, 78 até 83, botar nos 25 sucessos. Foi uma coisa, assim, que nunca aconteceu na música brasileira, assim, a não ser com o Roberto Carlos, né? Que é um outro nicho. Mas, em termos de música pop, MPB, nunca vi acontecer. Aliás, Rodrigo, a Rita Lee ficou marcada como a rainha do rock brasileiro, mas dá para dizer que ela é daqueles hitmakers que transcendem ao gênero, né? Tá num panteão aí com talvez Lulu Santos, Tim Maia, Jorge Benjor, que transcendem a qualquer tipo de gênero musical, né? É verdade. A Rita, assim, na verdade, ela foi uma artista que fez sucesso desde quando ela tinha 18 anos, né? Ela começou nos Mutantes, né? Claro que o Mutantes era um grupo mais cult, né? Só que algumas músicas dos Mutantes também acabaram virando patrimônio brasileiro, né? Como Panis e Circenses, como Ando Meio Desligado, Top Top, né? Teve várias músicas que entraram para o cancioneiro brasileiro, Balada do Louco, desde essa época. Depois, quando ela foi fazer carreira solo, aí foi também Ando Jururu, Mamãe Natureza, né? Aí Ovelha Negra. Me diz, filha, você é a ovelha negra da família. Esse disco é um marco do rock brasileiro. E depois, essas fronteiras ficaram cada vez menores, principalmente quando ela começou a fazer parceria com Roberta, a partir de 77, 78. Aí ela começou a ir mais para um lado mais pop, que é o que a música brasileira inteira é hoje, né? A música brasileira é um grande pop, né? Um pop um pouco mais brega, um mais chique, um mais experimental. É isso aí. Então ela foi pioneira, né? Sempre agregando também elementos bem brasileiros à música dela, por mais que originalmente fosse um gênero estrangeiro. Ela era mais brasileira das roqueiras e das popeiras. E eu me lembro que uma vez entrevistei Roberto Carvalho
numa live na pandemia, e eu falei, mas por que vocês não fizeram uma carreira internacional, né? Nunca entendi isso, né? Ela, já com essa linguagem pop universal que eles tinham, a gente tentou, mas aí ela ficou grávida do terceiro filho, e não sei o quê, a gente até chegou a ir para a Itália, fizemos uns programas, mas ela se sentia muito brasileira, ela não fazia questão disso. E é interessante porque ela foi muito taxada de americanizada por causa do sobrenome Lee, né, também, e por fazer rock no Brasil. E era uma época de muito patrulhamento aos artistas, né, eram chamados de entreguistas para fazer música americana, na época da ditadura, que a gente sabe que os Estados Unidos financiaram o golpe, né, de 64, então as pessoas mais intelectuais da época e parte da empresa patrulhava muito esses artistas que militavam em cima do rock. Só que a Rita, ela falava nas entrevistas que os roqueiros tinham que compor em português, que muita gente queria imitar os americanos e os ingleses, fazendo rock em inglês. Então ela batia o pé, não, a gente tem que fazer em português. E vocês vejam que na música dela, quase toda, ela sempre homenageou o Brasil e os seus personagens. Tem um monte de músicas que ela fala de personagens do Brasil, de coisas do Brasil, até de ritmos do Brasil também. Ela fez um mix com a marchinha de carnaval, chegou a fazer mix com samba e com a bossa nova, gravou Beatles em bossa nova. Então, o bossa roll era isso, né, também. Então, a influência do João Gilberto, ela também nunca negou, inclusive o João adorava ela, gravou com ela 2 vezes. Então, tudo isso fazia da Rita uma figura muito interessante, porque ela não se enquadrava, ela não era uma pessoa que você botasse uma forma de bolo, ela sempre tirava um coelho da cartola, sempre surpreendia. E acho isso muito interessante, realmente muito interessante, muito único da Rita. Eu queria pegar um pouco para esse lado que você falou do rock dela. E ela, assim, no momento que ela surgiu, o Brasil tinha grandes cantoras, mas cantoras um pouco mais, um estilo, vamos considerar, um pouco mais clássico. Marlene, Emilinha Borba, Maísa, aquele vozeirão. Mas ela começou a cantar rock. E o que isso representou para a música nesse momento que você mesmo falou que o rock não era tão bem visto assim, mas sobretudo para as mulheres que faziam música? O que ela representou nesse momento? Você está esquecendo que, em paralelo às cantoras do rádio, surgiu já em 58 a Celi Campelo, né? Depois surgiu a Mary Pavão, a Rosemary, Valdirene e Vanderleia, que era, até a Rita aparecer, a grande rainha do rock, né? Então, essa linguagem do rock já existia no Brasil desde o final dos anos 50. Só que a Rita Lee, quando veio com um grupo experimental, que foi Os Mutantes, ela era um pouco diferente daqueles rock jovem guardista, que era um rock muito decalcado de Beatles e daquela que era chamado de Iê, né? E de um rock mais ingênuo também que se fazia na Europa e outros lugares. Eles conseguiram, com Os Mutantes, fazer uma música que era bem tropicalista, para falar daquele movimento, uma coisa bem antropofágica, porque Os Mutantes, eles me misturavam desde banda de pífanos de Caruaru, sabe, e até uma paródia de uma música do Silvio Caldas, com as coisas lisérgicas que estavam rolando na época, do rock já, sabe, com influência daquelas loucuras que estavam acontecendo fora. Então, ela já era uma coisa de vanguarda naquela época, bem vanguarda, mesmo para a linguagem do rock que era feito já há 10 anos, sabe? Tanto que Os Mutantes nunca tiveram uma popularidade de um Renato e seus Blue Caps, por exemplo, ou de um Golden Boys, mas foi um grupo tão forte na sua formação original, principalmente, que até nos anos 90, o pessoal do grunge, né, do Nirvana, o filho do John Lennon, todos eles bateram cabeça porque se influenciaram por eles. Os Mutantes são tão importante para a história do rock quanto os maiores, né? Não existe uma discoteca básica se você vai botar um Pink Floyd, vai botar um Led Zeppelin, vai botar um Yes, vai botar Os Mutantes. Ele está em pé de igualdade com os maiores do mundo. Eu juro que é melhor não ser o normal. Aí quando ela foi fazer carreira solo, né, porque ali ela era mais uma integrante, mas quando ela saiu dos Mutantes, ela foi band leader, então ela ficou na frente do Tutti Frutti, ela Rita Lee e Tutti Frutti. Ali ela se tornou a rainha do rock,
né? E aí, realmente, aí o trabalho dela ficou 100% autoral, ela já ficava na frente, ainda muita influência de David Bowie, né? Então ela era uma coisa meio andrógena no começo, inclusive, tanto que ela fez a música de Pés no Chão, sim, eu sou um deles, e gosto muito de selo, porque faço coleção de lacinhos cor-de-rosa e também de sapatão, entendeu? Aí falava lá que o cor-de-rosa ficam bem no sapatão, porque é isso, as pessoas achavam até que ela fosse lésbica, porque não existia uma cantora com essa atitude, né? As outras cantoras de rock tinham outro tipo de atitude antes dela. Ela trouxe uma novidade, né? Assim como a Lucinha Turmel também foi uma pioneira guitarrista, que não à toa trabalhou com ela antes, na primeira formação. Como é que foi essa saída dela dos Mutantes? Ela foi expulsa da banda, né? Como é que ela lidava com isso? E qual foi a importância desse movimento na carreira da Rita? Porque é isso, depois ela foi virar band leader, depois a carreira junto com o Roberto de Carvalho, e acabou que foi decisivo na carreira da Rita Lee esse momento de sair dos Mutantes, né? Isso foi uma história sempre muito, muito controversa, muito complicada, que muitos anos depois ela deu a versão dela, que era essa, primeiro que ela era namorada do Arnaldo, né? Tinha aquela questão que eles se casaram só para poder rasgar a certidão do programa da época. E tinha aquele negócio aí, ficou um troço meio, ficava com um clima estranho, e eles também já queriam fazer um som mais progressivo, mais sério, e até então os Mutantes eram muito carnavalizantes, digamos assim, era um grupo muito, como é o nome? Até me foge, muito anárquico, digamos assim, né? Que faziam umas coisas propositalmente muito sujas, e umas coisas, muita brincadeira, né? E aí eles queriam partir para uma outra coisa, e ela não era uma musicista, a Rita Lee. A Rita Lee tocava uma flautinha, tocava o teremina, que era aquele instrumento que você fazia aqueles efeitos. Aquele que o pessoal conhece pelo filme de ficção científica, né? Isso. Então ela tocava, mas ela não era uma musicista de excelência, né? Então ela acabou sendo meio, segundo ela foi expulsa do grupo, né? Aí ela tentou fazer uma coisa super vanguarda, que era um dude, né, dela com a Lucinha Turmel, e não deu certo, foram vaiadas. E daí ela foi içada, o André Midani da Fonogram, né, depois do Polygram, era muito fã dela, gostava muito dela, tiveram até um lelê, e ele queria que ela fosse a estrela do grupo. Aí ela chegou a fazer um disco que não saiu, depois algumas gravações saíram piratas por aí, e ela acabou... E ele não gostou desse primeiro disco, pediu para ela fazer outro, ela fez outro, é um disco que ela renega um pouco, mas que é maravilhoso, que é o Atrás do Porto Tem uma Cidade, né, que tem Mamãe Natureza, e Menino Bonito também, né? Ela disse que a primeira vez que ouviu achou que fosse As Irmãs Galvão, no mercado, porque tinha umas cordas, os troços assim, que ela detestou o arranjo, mas acaba que virou uma gravação clássica, né? E aí ela encontrou um produtor americano para fazer o Fruto Proibido, né? E o Fruto Proibido tem só você olhar o encarte, você já vê a atmosfera de época, né? Muita doideira, muita viagem, e esse é um disco internacional, assim. O Fruto Proibido é um disco de primeiríssima linha. Aí vem a história da prisão dela, que foi uma emboscada, que fizeram, que ela não estava fumando, na época que ela estava grávida, e aí também foi uma emboscada, também o Gilberto Gil, mais ou menos a mesma coisa, na mesma época, na turnê dos Doces Bárbaros, num show que fizeram em Florianópolis, e a Rita, no mesmo ano, em casa, quando estava grávida. Então, era uma coisa da ditadura de prender os dois ídolos da juventude brasileira, né? Só que eles deram a volta por cima, conseguiram ser soltos, e aí, quando eles foram soltos, eles fizeram um disco junto, que foi o Refestância, né? E nessa época, ela nunca parou com a anarquia, ela arrombou a festa, que era uma coisa assim, como ela era considerada, não era considerada MPB, era considerada menor, uma coisa estrangeirada, uma coisa assim, aí ela fez uma música para sacanear a MPB da época. Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu com a música popular brasileira, entendeu? Então ela sempre teve essa verve sarcástica, anárquica, e ao mesmo tempo moleca, né? Eu, criança, adorava a Rita Lee. Ele simbolizava para mim uma mãezona.
E aí ela fazia umas músicas colocando umas coisas assim que criança gosta, né? Maria Mole, não faz força nem para soltar pum. A gente já chega com 6 anos. Acho que toda a nossa geração, né, Rodrigo? A minha mãe conta que eu, de fralda, pedia para ouvir Lança Perfume de novo, e de novo, e de novo, de novo. E depois eu lembro Sem que dúvida. Flagra, eu já era um pouco maior, tinha, sei lá, 5, 6 anos, também ouvia de novo e de novo. Eram músicas muito... Tinha um apelo, né, para as crianças na época. Um apelo infanto-juvenil, né, muito grande. Ao mesmo tempo, ela tinha um super adulto, né, tinham coisas nas letras dela que só quem fosse adulto que ia entender, né, mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, né. Inspiração é rotina? É você ter a prática de... O santo baixa de diversas maneiras. Eu baixo em sonho muito, em chuveiro. E aí, no chuveiro, para escrever a ideia? Tem que sair difícil, pelada né? do banheiro e escrever, porque ela esquece, né? Ela esquece. Eu não gosto muito daquele gravadorzinho. Eu gosto de escrever. E no telefone, psicografar. no celular? Não gosto. Eu gosto de psicografar. Até porque estabelece um ritmo para a criação, né? O tempo de... E com lápis. A lápis. Com lápis? A lápis. Ela tinha esse lado da moleca, né, da transgressora sarcástica e, ao mesmo tempo, da adulta, né, de fazer críticas contundentes ao sistema, ao Brasil, ao mundo, né. Então, é muito completa a Rita Lee, né, muito realmente à frente do tempo, né, uma figura fantástica. Então, e aí, quando era pequena também, não se esqueça que ela tinha aqueles personagens dela, que ela fazia também, né, era a Gungun, que era uma criança chata, tinha o Aníbal, que era um cara como se fosse um malandro do Brás, e ela tinha um outro que ela falava assim, como se fosse uma mulher assim, muito recatada, uma senhora, e ela, até anos depois, quando ela teve o programa TV Elisão, na MTV em 90, ela resgatou esses personagens e caracterizou como esses personagens. Eu me lembro nas entrevistas que ela dava, até no Mulher 80 ela fala um pouco como se fosse uma dessas personagens, era muito engraçado. A gente, criança, adorava isso, né? E tem aquela música do Saúde, né? Do Sempre Fui Levada da Breca, brincar de médico é melhor que boneca, né? Então, eram músicas que tinham um apelo infantil também, né? Então, era Vote em Mim, né? Era maravilhoso, que ela fazia aquela voz no final, como se fosse um discurso político. Eu, criança, amava isso, eu achava maravilhoso. Agora, você vê que, quando a pessoa é gênio mesmo. Você vê que as músicas não estão datadas. Uhum. Você pode ouvir as músicas 40 anos depois, 50 anos depois, as músicas continuam boas. Alô, Marciano, né? A Terra continua muito louca. A Terra continua muito louca. E é muita gente que se acha muito moderninho hoje, fazendo coisas incríveis. Vai ouvir um troço desse, você vai ouvir uma gravação de Ando Meio Desligado, ou de Pé no Chão, Mamãe Nada. Nossa, essas pessoas já foram e não sabem, né? Então, assim, é muito legal você ver que a pessoa fez um trabalho de excelência e que não ficou datado, e que continua transgressor. Rodrigo, eu queria abordar um pouco, eu não sei nem como definir a relação que ela tem com o Roberto de Carvalho. Não é um casamento, não é uma parceria, acho que é algo transcendental que na língua portuguesa eu não sei se tem alguma palavra para definir. Explica um pouco como essa parceria não só foi uma coisa icônica, mas também influenciou a própria música no Brasil. Eu na época da pandemia, eu dei uma sorte. A pandemia, eu acho que para mim ela foi horrível, mas assim, teve uma vantagem, que se não fosse a pandemia, eu não teria conseguido nunca entrevistar o Roberto Carvalho, entendeu? Porque ele sempre foi recluso, né? Mora num sítio, mora afastado, não sei o quê, e a gente só consegue ver em show, agora ele não faz show. Então, se não fosse a pandemia, eu não teria entrevistado o Roberto Carvalho. Essa entrevista foi fundamental. Tanto que ela foi replicada por muitos veículos. Nessa entrevista, eu fiquei quase 3 horas tirando todas as minhas dúvidas sobre a relação deles, entende? E uma coisa que foi muito bonita nessa entrevista é que ele confessou que ele nunca teve o menor problema em ficar encoberto pela Rita, que é uma coisa que o homem brasileiro não suporta, né? Assim, eu que conheço a música brasileira de trás para frente para trás, eu poderia ficar até amanhã falando dos maridos músicos ou não que sabotaram as cantoras, suas mulheres, entende? Não só cantoras, também tem casos com vedetes, com atrizes, mas só ficar nas cantoras, a gente, desde Carmen Miranda, a gente teve um monte
de homens que sabotaram as suas mulheres. E o Roberto não, ele foi aquele marido parceiro mesmo, aquele cara que sempre esteve ali como um escudeiro dela, um fiel escudeiro. E ele falou, eu nunca me senti desvalorizado, porque quando eu a conheci, ela já era Rita Lee. Eu achei isso lindo ele falar, né? Porque é verdade, né? Quando ela já tinha feito Ovelha Negra e toda a parte dos Mutantes quando eles se conheceram, né? E aí, assim, das primeiras parcerias foi o Perigosa, né? As Frenéticas gravaram, sei que eu sou bonita e gostosa. Depois fizeram um disco voador, da minha janela, eu vejo uma luz brilhando no céu da terra é azul, né? Foi a primeira parceria, assim mesmo, porque o Perigosa foi só uma palavra que a Rita colocou no final, né? Eu quero ver você ficar louco, muito louco. Aí a Rita botou dentro de mim, né? Que fazia toda a diferença na música. E já foi aquela coisa da mulher, né? Só uma mulher poderia ter tido esse insight. E aí foi isso. Aí eles começaram a fazer. Aí o que aconteceu? Os puristas ficaram arrasados, né? Porque ela era aquela do rock and roll mesmo, aquele rock pesado dos anos 70. Aí ela vai, já no Babilônia, que é o último disco com o Tutti Frutti, mas que o Roberto já estava, ela já faz o Agora é Moda, que é uma discoteca, né? Os roqueiros odiavam discoteca. E depois ela levou essa influência da disco music adiante, quando grava o disco de 79, um Chega Mais, que é uma disco carnaval, né? Um rock disco carnaval, né? E aí, ali já tem influência do bolero, já tem uma coisa latina no próprio, na levada do meu bem, você me dá água na boca, né? Que depois também fazem, no caso sério, de um juru, ao som de um bolero, né? Do disco, né? Também estourou 6 das 8 faixas, né? Estourou Lança Perfume, Vem Me Quer, Baila Comigo, Shangri-La, João Ninguém e O Rameu. Não, Caso Sério e Nem Luxo Nem Lixo. E o João Ninguém e o Rameu não foram músicas que tocaram tanto no rádio, mas em algumas rádios também tocaram, ou seja, o disco inteiro foi sucesso. Então, ele trouxe essa coisa do bolero também, né? Já aí tem o Lance Perfume, originalmente seria uma marchinha de carnaval, mas aí no estúdio eles resolveram pegar aquele grupo do Brothers, esqueci o nome, e aí fizeram, o Lincoln Olivetti fez um arranjo em cima do What a Fool Believes, mas eu não vejo problema nenhum em relação a isso, porque todo mundo fez isso a vida inteira depois disso, eles só foram pioneiros, né, em se apropriar de uma batida, só que com um molho totalmente próprio, né. O Roberto tem um pouco de vergonha disso, eu saquei isso na entrevista, mas eu acho que ele tem que ter, pelo contrário, tem que ter orgulho. Todo mundo fez isso depois, entende? Só que fez com excelência, né, na batida original do Lança Perfume. E foi fazendo isso, assim, foi tendo essas influências de outras coisas, e ele era um músico que tinha formação erudita, tinha várias já coisas também, gostava, já tinha tocado com o Ney Matogrosso, tanto que foi o Ney que os apresentou, né, enfim, ele tinha já uma cabeça, era carioca, assim, então ele levou pro som da Rita também toda esse cabedal que ele tinha, e realmente foi uma parceria deslumbrante, né? Uma coisa que influenciou também o trabalho de outras pessoas, de Marina, de outras pessoas que vieram depois, né? Já também começaram a ter essas outras informações. Aquele início do rock brasileiro, Kid de Abelha, Blitz, tem muito de Rita Lee nessa primeira fase do rock brasileiro, que era uma fase mais rasgada, mais bem-humorada, né? Embora a Rita sempre tenha sido descolada desse movimento do rock dos anos 80, isso é uma injustiça, porque o trabalho dela foi fundamental, a meu ver, para essa geração que estourou o rock, que reestourou o rock, né? Porque ela e o Raul Seixas e um pouco Secos Molhados eram um pouquinho herais, mas eram símbolos solitários do rock dos anos 70. O resto era underground. A Bolha, o Peso, tudo era underground, tudo era super underground. Ela já conseguiu fazer sucesso com o rock nos 70. A roqueira não gostou de ver policiais revistando fãs na plateia em busca de maconha e parou o show. O que vocês estão procurando, queridos policiais? Baseado, roxa. Alegria, roxa. Lazer, felicidade. Só isso. Cadê o responsável
responsável, eu quero falar. Eu tenho direito, esse show é meu, não é de vocês. Esse show é minha despedida do palco. E vocês continuam tendo que guardar as pessoas, não tendo que agredir seus cachorros. Logo depois, xingou o chefe do policiamento. Outra coisa, sabe o que eu sei? Que não foi você que comandou isso. Teve o patrão. Então, manda o patrão pra e vocês assistem o show. E ela foi rock and roll até o final da carreira, né? Porque no último show que ela faz em 2012, ela vai detida por desacato a policiais que estavam abordando gente ali na plateia. Como é que foi esse processo para a Rita aí de se despedir dos palcos? Você que conversou com o Roberto Carvalho, ela estava mais reclusa, né, nesses últimos anos. Eu acho assim, que já em alguns últimos shows dela eu via que as backings cantavam mais do que ela ficava mais fazendo uma presepada ali na frente, entendeu? E desde 87 que ela já tinha essa ideia de abandonar, porque eu me lembro perfeitamente que aquela turnê de 87, 88, que vinha uma pessoa sempre, até parece que a Adriana Calcanhoto, antes da fama, foi a primeira, né, quando fez o show, que entrava com uma capa e ficava nua no meio do show e fechava a capa. Essa turnê do Fate Fatal já era a despedida dela, já foi uma primeira tentativa de sair, mas ela não aguentou e voltou, né? Mas eu acho que ela, nesse caso, eu acho que ela intuiu que era o momento, que ela não tinha mais aquele pique de fazer turnê, sabe? E ela foi das poucas, porque a maioria dos artistas não sabem parar na hora certa. Enfim, isso. Ela não só soube parar na hora certa, como ela também, como figura pública, ela não encaretou, porque isso é muito comum. Eu adoro a entrevista que ela fez com o Bial, e tem uma hora que ela fala, olha, eu parei, larguei as drogas todas, e tudo, eu sou um ABC de drogas, já experimentei todas, mas eu não estou aqui fazendo a Madalena arrependida, não. Eu acho isso genial, porque quantos e quantos artistas, não vamos citar nomes, né, mas quantos que a gente conhece, e aí depois de velho renegam o passado, né? Ah, não, porque não se pode fazer isso, sabe? As pessoas ficam loucas. Né? E eu acho que a Rita é a louca mais lúcida do Brasil, porque ela sempre foi, né, pintou e bordou, sempre, sabe, sempre fazendo, sempre sendo assim, muito irônica, muito sarcástica com tudo, mas no fundo, se você pensar bem, ela é a mais lúcida de todas. A autobiografia dela é uma obra-prima, primeiro. A segunda, não li ainda, mas a primeira é uma obra-prima, porque ela não fala só dos louros, ela fala das derrotas, que é uma coisa que a artista não gosta de falar, entendeu? Ela fala das derrotas, ela fala de todas as vezes que ela foi internada em clínica, que eu mesmo, que sou super fã, não tinha noção. Eu guardo tudo da Rita, enfim, da MPB inteira, mas da Rita também, desde pequeno. Eu tenho uma pasta só de matérias de Rita Lee, e eu não sabia disso. Entende? Então, assim, ela conta todas essas coisas. E acho isso notável, sabe? Ela até brinca com a própria morte, né? Ela fala como que vai ser quando que eu vou morrer, né? Num trechinho da autobiografia. Incrível, né? E tem uma outra questão também que muito pouca gente sabe, e eu descobri também fazendo, quer dizer, eu fiz os textos da caixa da Rita Lee que saiu, mas infelizmente, na época, acho que ela está para lançar a biografia, e acabou que não me autorizaram a colocar os textos. E aí eu fiz uma pesquisa muito grande sobre a obra dela e eu descobri com o Guto Graçamelo, que foi o produtor desses discos do Lança Perfume, do Chega Mais, esses discos icônicos, do Babilônia, que quando ela foi presa, ela ficou com fama de drogada de maconheira, drogada e presidiária. E as mães, os pais, as mães principalmente, não deixavam, ela era um ícone da juventude, não deixavam os discos dela entrar em casa. Então ele começou a botar as músicas dela nas novelas da Globo. Ele era o diretor artístico da TV Globo, da Som Livre, né, e das novelas. O diretor era o João Araújo, mas ele também trabalhava, além de trabalhar na Som Livre, ele coordenava essa parte das novelas. Então, o que ele começou? Ele começou a pedir músicas exclusivas para as novelas, como ela fez Ambição para o Astro, Locomotivas para a novela Locomotivas, Coisas da Vida, que era do Gustavo Bandeiras, também entrou numa outra novela. Então, com isso, foi amaciando. Agora é moda, então, Dancing Days, entendeu? Com isso, foi amaciando. Assim, Lá Vou Eu também, música linda, Um Apartamento Perdido na Cidade. Então, assim, essas músicas entrando nas novelas, isso acabou que fez ela virar uma grande vendedora de discos. E a Rita Lee foi a maior vendedora de discos da Som Livre.
Só o disco do Flagra vendeu, de 82, vendeu 1,5 milhão. E hoje, pra gente falar de cifras, 1 milhão, não sei o quê, parece que é uma coisa à toa. Mas não era, definitivamente não era. Até então, a única mulher que tinha vendido 1 milhão era a Bethânia. Entende? 78, 79, na verdade 79, porque o disco saiu no final do ano. Então, tudo isso é muito importante se dizer. Entende? Então, assim, ela foi uma coisa que aconteceu e que deu certo e que isso acabou reinserindo a Rita, né, de volta, assim, para as famílias, digamos assim. E tanto deu certo que ela transcende gerações. Quando eu contei para uma das minhas filhas, que tem 11 anos, que a Rita Lee tinha morrido, ela começou a chorar na sala. Ela adora a Rita Lee. Até peguei emprestado a autobiografia dela. Como que a Rita Lee, na sua opinião, passou de gerações? Tendo passado por tantas e tantas personagens, como você diz, como ela própria disse, como é que ela se perpetuou entre gerações? Justamente por ela ser à frente do tempo, quando foram surgindo, né, outras gerações na frente, ela se atualizou, entendeu? Porque se pro começo, para alguns, ela chocava um pouco, né? Imagina ela se fantasiar de noiva grávida, né, na televisão, ela rasgar a certidão do programa da Hebe, ela fazia essas doideiras, ser uma band líder mulher, se isso chocava algumas pessoas, né? Foi passando o tempo, outras pessoas passaram a fazer isso também, né? Assim, outro tipo de gaiatice, outro tipo de coisa, e nas letras também, ela sempre muito vanguarda, e chegou um ponto que ela entendeu? Ficou no mesmo nível, digamos assim, né? Continua, assim, se ela estava 10 anos antes, aí chegou o momento dela, que foi os anos 80, né? E aí, isso, então, a excelência da obra dela teve isso. Como ela estava muito na frente, vieram as outras gerações, mas agora a gente está junto, então ninguém mais estranhou. Então ficou tudo ali, ficou tudo em casa. Então é isso, e aquilo também, né? Muita coisa hoje é efêmera e não vai ficar, porque a gente tem um problema de educação crônica no país, um problema cultural de falta de memória crônica, um problema de alguns artistas chegarem a fazer uma música e já acha que sabe tudo. Rita Lee é de uma época que a crítica era pesada, eles tinham que enfrentar muita coisa, tinha que enfrentar a ditadura, tinha que enfrentar a pressão da crítica, tinha que enfrentar um público com concorrentes de altíssima categoria, sabe? E eram pessoas que tiveram um estudo, mesmo que fosse de primário e ginásio, muito fortes. Era uma época que você lia muito na escola, que você tinha que ter um preparo, que você tinha que estudar de fato. Mesmo que não fosse bom aluno, você acabava absorvendo essa cultura. A cultura de rádio era muito forte. Você tinha rádios como a Nacional, e toda a geração da Rita ouviu, e você ouvia todo tipo de música, não era só o que estava na moda. Tinham programas muito bem produzidos, que você ouvia em qualquer horário, de todas as músicas do mundo inteiro e do Brasil todo, de todas as épocas. Então, essas pessoas foram muito privilegiadas de terem tido uma cultura muito forte, né? Assim, e isso influenciou, com certeza, o trabalho. Você vê que essa geração que nasceu nos anos 40, que está aos poucos indo embora, hoje faz exatamente 6 meses que a gente perdeu a Gal, enfim, e tantas outras pessoas. Então, essas pessoas, mesmo que não fossem prodígios intelectuais, não é o caso da Rita, que era, mas eram pessoas que absorveram uma cultura muito grande, sabe? E tinham um preparo muito grande. Então, isso faz toda a diferença na hora de você colocar um trabalho na rua. Essa é a minha opinião. Rodrigo, antes da gente fechar, eu vou te pedir para escolher uma música da Rita para a gente encerrar esse episódio, mas antes eu queria contar que poucos minutos antes de entrar aqui no estúdio para gravar esse podcast, eu recebi, tá aqui na minha mão, a última autobiografia da Rita Lee, o livro que ainda nem foi lançado, né? Vai ser lançado dia 22 de maio. Tá todo mundo com inveja dela aqui no estúdio. Pois é, e aí a editora mandou aqui pra redação, e enquanto a gente conversava, eu fui folheando, não tive nem tempo, foi realmente assim, minutos antes de vir pra cá. E aí eu queria encerrar esse podcast lendo um trechinho dessa autobiografia. É um livro muito, pelo que eu pude ver aqui, autorreflexivo. Ela fala do processo de envelhecimento, do tratamento contra o câncer, fala da morte da Elza Soares e da Gal Costa. Mas tem um capítulo que ela fala sobre velhice e ela fala sobre morte. Eu vou ler aqui pra gente encerrar esse podcast, porque eu acho que
É bem bonito. Espero conseguir não ficar embargada. Ficar velho é um sentimento de missão cumprida e comprida. Sei que estou mais perto da morte do que jamais estive, mas não sinto meu coração apertar de medo. E sim que vou deixar meu corpo físico e partir para o desconhecido, do qual também não tenho medo. Posso me imaginar num jardim maravilhoso, rodeada de bichos e dos que partiram da minha família antiga. Ou então vou me desmanchar num microátomo, ser parte do todo e desvendar os mistérios que tanto questionei quando estava viva. Morte deve ser o grande gozo final da vida. Aonde quer que eu vá, lá estarei eu. E se por acaso a morte significar o fim total de minha consciência, também vou gostar. A única verdade só vamos conhecer quando morrermos? É uma pergunta, né? Ela encerra com uma interrogação. Achei lindo demais. Queria te... de arrepiar, né? É muito genial, né? Demais. É muito genial. Ela realmente é demais. Nunca teve uma fagulha de caretinha, né? Sempre foi uma pessoa impressionante, né? Até o fim, né? Não tem aquela coisa melodramática, religiosa que as pessoas colocam, né? Que as pessoas não entendem que religião é uma coisa muito maior do que dogmas, né? Então, não, ela fica num outro lugar, né? E acaba sendo muito mais humana, né? Do que essas pessoas que ficam pregando crendices, né? Então, realmente, eu não li esse livro, mas eu tenho certeza que deve ser genial. Quase ninguém leu, nem eu, só folhei. Vai sair, dia 22 de maio. Ela tá de lendo. E, Rodrigo, com qual música o Ao Ponto deve encerrar sua escolha? Olha, eu ia te sugerir Coisas da Vida, porque ela fala de vida e morte, de partida, mas eu acho que a gente tem que... Ela é muito dramática. Eu acho que eu vou ficar com Bala Comigo, porque ela fala, se Deus quiser, um dia eu morro bem velha, na hora na ponte, quero ver na janela, banho de sol, é assim que quero lembrar dela. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação e eu tenho certeza que em qualquer plano que a Rita Lee esteja, se ela ouvir o Ao Ponto, ela também vai ficar emocionada como a gente ficou gravando esse episódio. Obrigada, Rodrigo. Um grande abraço. Muito obrigado por ter me chamado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.